Olá, queridos. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui juntos. Este é o programa cristoemmim.com com você, um programa que tem como objetivo pensar em questões da vida cotidiana, mas sempre na perspectiva da palavra de Deus, daquilo que Deus diz a cada um de nós e a esperança que traz a ressurreição de Cristo e a obra de Cristo para a vida de cada um de nós. Este programa, você também pode fazer parte dele. De que maneira? Você pode interagir conosco, você pode dar sugestões de pauta através da nossa página do Face, você pode mandar perguntas, questionamentos, você pode também ter acesso ao site da Primeira Igreja Batista em Londrina, www.piblondrina.com.br. Vamos dar continuidade ao tema sobre o sofrimento, onde está Deus quando há o sofrimento? E esta é uma questão que nos desafia e coloca em xeque grandes questões da nossa vida. Por isso eu gostaria que você fizesse parte, gostaria também que você convidasse os seus parentes, seus amigos, a todo sábado de forma inédita, ou seja, a partir das 11h30, um programa inédito e também durante todos os dias haverá os reprises na programação da UniTV. Para isso eu gostaria que você, nesse momento, prestasse atenção nesse vídeo que vai passar agora na sua televisão. Onde está Deus no sofrimento? Essa foi a pergunta que os pastores Glênio Fonseca Paranaguá e Alexandre Chaves debateram no último encontro. Onde estava Deus na morte daquelas 240 pessoas e as outras 124 feridas que sofreram na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Hoje nós continuaremos e terminaremos, não encerrando a discussão, mas continuando o debate sobre onde está Deus no sofrimento. Acompanhe. Dando sequência à nossa programação, eu gostaria de apresentar a vocês o pastor Glênio Fonseca Paranaguá, grande amigo nosso. E eu gostaria, Glênio, que você então desse o seu alô aí para o pessoal que está nos assistindo. Nós estamos diante de desafios que é a vida de cada dia. E essa vida de cada dia precisa ser vista com a luz da revelação da graça de Deus. Muitas pessoas não conhecem de fato a graça. Eu também não. Mas eu estou nessa fila. Não é uma fila do INSS. É uma fila daquele que nos aceita incondicionalmente e que não marca entrevista conosco, porque ele vem ao nosso encontro. Vamos lá tratar esse assunto sobre sofrimento com a visão, com os olhos, com os óculos de Jesus Cristo. É um tema desafiador, esse tema é um tema faz parte do cotidiano de todo mundo, ou seja, todo mundo que sofre questiona às vezes essa questão da relação de onde Deus está. E às vezes eu fico pensando, Glênio, como eu já tinha conversado com você, sobre esses modelos de você, ou os óculos com os quais você olha para o sofrimento. Você tem uma perspectiva da lei, né? Quando você olha para a lei mosaica, para as escrituras, uma ideia de justiça retributiva, né? Onde sempre se busca um entendimento do sofrimento, ou a razão do sofrimento. Por que eu estou sofrendo? O que eu fiz de errado? Né? Por que eu estou passando por essa tribulação? Depois você tem isto no livro de Jó, já como um teste. Aquele que é justo, ou seja, que não tem razão para sofrer, mas que está passando por um sofrimento, como uma espécie de um teste, como se Deus estivesse fazendo um teste. E nós sabemos que não é este o caso, mas essa é a perspectiva que muitas vezes as pessoas dão ao sofrimento. O que você diz isso? No outro programa, nós falamos sobre o sofrimento como uma causa pós-Éden. Sim. Que é uma realidade dos tempos dos espinhos, dos cardos. Mas o sofrimento também tem o seu aspecto de uma picareta para quebrar a dureza do coração. E Deus vai usar desde marreta até aqueles martelinhos especiais para quebrar a dureza do coração humano. Você falou de Jó. Jó era um homem temente a Deus,
era um homem íntegro, era um homem justo e era um homem que se desviava do mal. Não havia ninguém com melhor condição para ser candidato a prêmio Nobel da perfeição. Agora... E uma vida tranquila, né? Um cara fantástico. Só que, quando você vai ler o livro de Jó, você descobre que o problema de Jó chamava-se justiça própria. Ele chega a dizer assim: a minha justiça me apegarei, não a largarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Era um cara... O Todo-Poderoso acha ocasião contra mim. Esse era o cara. Esse era o cara. Ele tinha toda a condição de ser um ser... isento de qualquer problema. Do Oscar. Ele ia receber o Oscar do melhor. Aí Deus escuta, percebe Satanás que vem na presença de Deus, porque Satanás, criatura divina, tem direito também de chegar na presença de Deus. E Deus diz para ele assim: você estava veraneando na terra, você viu lá meu servo Jó? Eu preciso que você faça um serviço com ele lá. E entrega Jó nas mãos de Satanás com o objetivo pedagógico de quebrar essa justiça própria. Da desconstrução. Exatamente. O sofrimento tem o processo, tem atrás dele um processo de quebrantamento. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que escreveu vários livros fantásticos, e um deles até se tornou famoso aí, As Crônicas de Nárnia, as histórias, filme maravilhoso. O C.S. Lewis diz que Deus sussurra no prazer conosco, fala a nossa alma, mas grita no sofrimento. O sofrimento é uma espécie de megafone de Deus para nos despertar daquele estado de sonolência que nós ficamos. Você vê uma criança, e eu via os meus filhos quando eram pequenos, eles ficavam brincando ali, às vezes você chama, fulano, ele não dá a mínima, ele está... Intertido com a sua... Com o seu brinquedinho, com a sua coisa, e você chama para almoçar, ele não lhe dá a mínima. E aí você dá um grito. Um trovão. Um trovão. Filho! E ele assusta. Esse grito, esse trovão, esse megafone, vários teólogos têm usado esses termos, são formas pedagógicas de nos chamar a atenção. Eu dou graças a Deus pelos sofrimentos. Eu dou graças a Deus pelas tentações. Eu gosto de Santo Anselmo quando ele diz assim: Senhor, não me tire as tentações, porque eu serei tentado a viver sem ti. E os sofrimentos me ajudam a olhar na perspectiva da dependência. Eu sou basicamente autônomo, autossuficiente. Foi isso que o pecado me fez. Que agora, é um engano, né? É um engano. Então, eu não vejo o sofrimento como algo acho que terrível. Um grande problema é esta visão enviesada pela não graça e pela falta da perspectiva da ressurreição. Ou seja, sempre a nossa relação com Deus no sofrimento é uma relação de barganha, onde eu preciso fazer algo para merecer algo bom de Deus. Preciso fazer algo bom para merecer algo bom de Deus. E quando eu faço algo errado, logo Deus me manda alguma coisa má, algum castigo. Eu acho que isso fundamenta esta percepção de procurar achar uma razão para o sofrimento. Não consegue entender na perspectiva da graça, ou seja, que Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. E uma outra questão é que a falta da percepção da ressurreição, ou a fé no fato de que Jesus ressuscitou de fato, me dá esperanças para enfrentar o sofrimento. A questão do sofrimento caolho, que eu estou vendo no meu ponto, no meu ângulo, é muito egoísta, porque o sofrimento, quando ele me traz o arrependimento, ele é muito benéfico. Ora, Jó teve uma série de
pancadas pesadas. Mas no final das contas, ele traz uma palavra dizendo assim: eu só te conhecia de ouvir falar. Ora, quem conhece de ouvir falar não conhece. É a mesma coisa, a religião tem feito isso com as pessoas. Elas falam sobre Deus, mas não é Deus que fala com elas e elas falam com Deus. E o problema é que o sofrimento nos leva exatamente para esse caminho. Deus não é sádico. Isso quer dizer que o sofrimento ele nos humaniza, é isso? Lógico. Por que Jesus teve que padecer o sofrimento para aprender a obediência pelas coisas que sofreu? E ele não era Deus, ele não era um homem perfeito, e o sofrimento serviu de pedagogia para ele, porque a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E eu também vou aprender, e você também vai aprender. O sofrimento é benéfico. Eu não sou vítima dos sofrimentos, eu estou numa escola nesse mundo. Jesus foi muito claro: vocês vão padecer tribulações, perseguições, tempestades neste mundo. Não venha com chorumelas para cá, dizendo, porque eu tô... E fique tranquilo que o sofrimento passa. Tem uma frase que eu gosto muito, de que um rei pediu aos seus sábios para cunhar uma frase que servisse para qualquer coisa. Qual é a frase que serve para qualquer circunstância? E tudo isso passará. Se você está num luto, pode dizer, e tudo isso passará. Se você está numa festa, e tudo isso passará. E só o que não passa nesse mundo é a palavra de Deus. Os céus, a terra, o sofrimento, a alegria, o momento bom que você está passando, a tempestade também vai passar. E o que importa é o que nós aprendemos através desse sofrimento. Qual é a lição que nós vamos receber para que nós possamos crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ideia que é recorrente, que nós podemos perceber no dia a dia das pessoas, é que normalmente a questão do sofrimento é sempre trabalhada na perspectiva das coisas que estão fora de nós. Ou seja, as privações que nós sofremos, as coisas que não temos, as doenças, o rompimento do relacionamento. Mas nós vemos também pessoas que conseguem ou chegam a um patamar que tem tudo aquilo que o mundo diz que traz felicidade, que traz contentamento, alegria. Você tem aí o caso, por exemplo, da Whitney Houston. Pois é. Uma mulher que vendeu 200 milhões de cópias no mundo, com uma voz belíssima, morrer dentro de uma banheira num hotel de luxo. Alguém que olha de fora, e essa é uma questão do sofrimento que nós precisamos pensar também, Glênio, que é não só essas contingências fora de nós, mas este sofrimento existencial, ou seja, pessoas que têm tudo, tem casamento, tem bens, tem conhecimento, tem saúde, mas ainda assim são vítimas do sofrimento por uma questão existencial. O Chesterton, um dos seus livros, esse é um pensador católico da Inglaterra, muito precioso. O Homem Eterno, né? O Homem Eterno, ele fala que o fato de nada nos completar, nada nos satisfazer aqui neste mundo, prova que nós não somos daqui, que nós somos seres de uma outra realidade. Nós estamos aqui como peregrinos e passageiros. O homem mais rico do mundo, aquele que tem o maior cabedal de cultura, de conhecimento, se ele não tiver a realidade de ser amado incondicionalmente, ele é um mendigo na alma. Existencialmente ele está falido. Porque nada preenche o vazio de Deus, dizia Blaise Pascal. Nós temos um buraco, um vazio de Deus dentro de nós que não será preenchido com coisa alguma. É diferente, por exemplo, do profeta. O profeta Abacuque, ele usa uma série de metáforas, linguagem. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Falência total, a despensa está vazia, não tem nada, chegou a pindaíba. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E ele ainda dança aqui, ele faz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés bailarem como da corça. Ele dança no meio da crise. E eu vejo muitas vezes como eu gemo, eu suspiro, eu reclamo, eu murmuro, porque eu não tenho a perspectiva correta da ressurreição de Jesus Cristo, da obra perfeita de Jesus. Ou seja, parece que aquilo vai pôr um fim em mim, né? Não, aquilo é um momento. Passará. Passará. O Sartre, ele colocou no livro dele o Iclô, que é uma espécie de mônadas sem janelas e sem portas, né? Em que você vive uma existência sem esperança. Então, Paulo vai dizer, se a nossa esperança se resume apenas a essa existência, a essa vida, nós somos os mais desgraçados, os mais infelizes de todos os homens. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo rompeu as portas da morte, escancarou a sepultura e deixou lá de boca aberta para dizer assim: eis que aquele que estava morto está vivo, trazendo perspectiva e esperança no meu sofrimento, na minha dor. Eu vejo isso como algo pedagógico extraordinário, maravilhoso. O Evangelho não é religião. Nós vamos um dia tratar desse assunto aqui, se Deus quiser, porque as pessoas ficam pensando que Evangelho é religião. Religião é uma burla, é uma falsidade. O Evangelho é esperança, é graça, é um Deus que se encarna, que se importa, que sofre, mas vence o sofrimento e passa a bandeira da vitória na venta da morte, dizendo assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Eu sou apaixonado pelo Evangelho. E religião é produtora de sofrimento. Lógico, o maior sofrimento deste mundo está dentro das religiões, das igrejas, com leis, com regras, com costumes, com mandamentos, aprisionando pessoas, fazendo pessoas doloridas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que nós tenhamos no mundo muita cacetada, mas o Evangelho é leve, é suave, o fardo de Jesus é maravilhoso. Muito bem, queridos. Esse é um assunto realmente que traz à tona a necessidade que nós temos de enxergar em Cristo crucificado, o Deus que nos ama de forma incondicional, mas o Deus que foi crucificado, ressuscitou dos mortos, e isso nos dá esperança, ou seja, nenhum sofrimento pode dar a última palavra ao nosso respeito. Nós vamos para um pequeno intervalo e em seguida nós voltamos. Um grande abraço. O que você faria se descobrisse que o seu Deus não passa somente de uma ideia? Que Jesus veio abolir a religião? Se a religião é tão boa, por que tem causado tantas guerras? Por que construir igrejas enormes se não conseguimos alimentar os que precisam? E se você então soubesse que religião é como tentar dar banho e perfumar um porco? Que seguir uma lista de comportamentos não lhe faz diferente dos outros, muito menos filho de Deus. Se eu lhe dissesse que o cristianismo não é uma galeria para os bons, mas um hospital para os quebrados. Que a religião vive dizendo faça, faça, enquanto Jesus Cristo disse está feito. Que a religião deixa você cego, mas Jesus lhe faz ver? Que religião é o homem buscando a Deus, enquanto que o verdadeiro evangelho do amor é Deus buscando o homem? E se então você soubesse que o sacrifício de Cristo é o único de que precisamos? Desconstruindo a religião. Estudos realizados pelos pastores Glênio Fonseca Paranaguá e Alexandre de Oliveira Chaves. Disponíveis em vídeo no canal da Igreja na internet ou venda na livraria PIB Londrina.
Olá, queridos. Neste momento, nesta parte do programa, que nós conversamos e falamos sobre a questão do sofrimento, eu gostaria de trazer para você uma meditação da Palavra de Deus. E o texto que eu gostaria de falar com você nesse momento está no Evangelho de João, no capítulo 11. Eu gostaria de ler a partir do versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Isto Jesus Cristo está dizendo num momento de dor incrível. Uma família que experimentou naquele momento a morte de um ente querido. Lázaro havia morrido. E essas irmãs, Marta e Maria, estavam sofrendo a perda do irmão que elas amavam tanto. E a morte se instalou ali como algo irreversível. E antes que a morte pudesse se instalar de modo irreversível, do ponto de vista humano, elas pediram para que Jesus fosse avisado do problema de Lázaro, da doença de Lázaro. E o texto vai dizer que Jesus ficou ainda 2 dias no lugar em que estava. Ele não agiu imediatamente em relação à necessidade ou à iminência do sofrimento ainda maior daquelas pessoas. E nós podemos perguntar o motivo do porquê. Porque às vezes nós estamos em meio a um sofrimento e às vezes nós mandamos avisar Jesus, nós clamamos a Deus e a impressão que nós temos é que Deus demora, Deus espera muito para vir em nosso socorro. Eu entendo que aqui é aquilo que o Glenn falou, a didática de Deus, é a didática do sofrimento. Nós temos uma dificuldade muito grande em entender o nosso fim. Nós temos uma dificuldade muito grande em crer na ação sobrenatural de Deus e no milagre de Deus. Nós estamos cercados o tempo inteiro por milagres e nós não percebemos, nós não louvamos a Deus, nós acordamos pela manhã, nós respiramos, nós vivemos as nossas vidas e muitas vezes nós não entendemos que isto é um milagre. Como foi dito no primeiro programa, cada ação que produz o bem é um milagre de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar que toda boa dádiva provém do Pai das luzes. Jesus, Deus, às vezes precisa esperar um pouquinho para que eu e você possamos chegar ao fim de nós mesmos. E a impressão que nós temos é que quando Jesus vem ao nosso encontro, e é Ele que vem sempre ao nosso encontro, se você for atentar um pouquinho para o texto de forma mais completa, se você ler um pouquinho mais o texto, você vai ver que o que há nelas é uma falta de esperança. A ideia delas, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus então está dizendo, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Talvez o problema chegou a um ápice de expor a sua fraqueza, de modo que você olha sem esperança, você diz assim, acabou, nem Deus pode resolver mais meu problema. Mas eu queria dizer para você, aquilo que o Glenn enfatizou também no bloco anterior, Cristo ressuscitou e isto é maravilhoso. Cristo deixou a sepultura escancarada. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que pode olhar para um morto de 4 dias, que como a irmã vai dizer, já fede, para um problema que causa um sofrimento para você, de forma que para você aquilo seja irreversível. E dizer assim, tirem a pedra, olhar para o fundo daquela sepultura e dizer, sai Lázaro, desatai-o, deixai-o ir e experimentar a ressurreição na sua vida. Não estou aqui querendo dizer que Deus vai te livrar dos problemas, Ele não nos disse isso. Mas o que eu quero dizer é que Jesus Cristo ressuscitou e por isso Ele é quem dá a última palavra ao meu e ao seu respeito. Queremos dizer que Deus é aquele que se importa conosco a tal ponto que rasgou os céus, que veio ser um de nós, que experimentou no seu corpo
finitude, limitação, dor, sofrimento, fome, sede, frio. Mamou no seio da sua criatura. Para quê? Para que nenhum sofrimento mais pudesse tirar a sua esperança. Para que você e eu pudéssemos entender que na crucificação de Cristo, ou seja, no ápice da fraqueza, Deus estava manifestando todo o seu poder. E lá na cruz do Calvário, Deus crucificou a mim, a você, crucificou a nossa falta de esperança, crucificou o homem que vive a partir do seu braço, que o máximo que ele pode entender de Deus é um Deus que só pode fazer aquilo que Ele mesmo pode fazer, um Deus criado à sua imagem e à sua semelhança. Deus crucificou este homem, que quer ser Deus e que por causa disso traz sofrimentos para si. Mas quando Deus ressuscitou, quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, Deus fez tudo novo. A palavra de Deus vai dizer que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se você está em Cristo, o programa é cristoemmim@.com você. Se você também está em Cristo, este é o olhar que você deve ter, meu querido. Que Deus te ama de um modo incondicional. E a prova disso é que seu filho foi crucificado. E a prova de que Deus nos ama e de que há esperança é que a morte foi vencida na ressurreição de Jesus Cristo. E se você está em Cristo, este olhar, mesmo em meio ao sofrimento, pode ser manifestado pela vida de Cristo em você. Ele pode sustentar pela vida dele em você. E isto não é religião. Isto é um fato experimentado por fé. É uma comunhão com Deus. Deus está partilhando do meu e do seu sofrimento. E Ele é a resposta para as nossas dores e para os nossos sofrimentos. Se você entender isso, meu querido, você vai perceber que não é que tudo vai dar certo na sua vida, mas é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração. E a cada dia você vai poder celebrar, mesmo em meio às dificuldades e às dores, sabendo que Deus está com os olhos voltados sobre a sua vida e que não dormita o guarda de Israel. Deus se importa com você, se importa com a sua família, se importa com a sua dor. E Ele é a nossa esperança. Ainda que essa dor pareça para você, esse sofrimento pareça para você algo irreversível, eu queria dizer para você, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E isto é motivo de alegria e de esperança. E é isso que nós estamos querendo aqui anunciar para você. É isso, Glênio? Certamente. Émile Zola, um escritor francês, disse que o sofrimento é o melhor remédio para acordar o espírito. Então, você está sofrendo, Deus está trabalhando no turno da noite e Ele está lhe dando esperança para que você possa confiar que através dele você vai encontrar o lenitivo, o remédio para a sua dor, para o seu sofrimento. Eu quero deixar um toque do meu coração para o seu, pela graça de Deus. Um grande beijo a todos. Também quero me despedir aqui, deixar também um abraço para você, para a sua família e mais uma vez pedir que você participe conosco nos próximos programas. Aqui foi falado sobre a questão da religião. Esse será o tema que nós queremos abordar numa próxima oportunidade. Pensar um pouco na distinção entre evangelho e religião. E você é nosso convidado. Não se esqueça, todos os sábados de forma inédita às 11h30 e durante todos os dias na programação da UniTV. Você é nosso convidado. Um grande beijo e que Deus abençoe sempre você e a sua família em Cristo Jesus.